a comunicação talvez seja uma das áreas que mais contempla perfis diversos de profissionais e de pessoas. Então, é muito comum a gente achar que nesse meio não tem preconceito. Será? Vamos ouvir o que os nossos convidados de hoje têm para nos contar? E para nos mostrar que a gente ainda tem um longo caminho quando se trata desse tema na comunicação, é que eu recebo hoje no Fala Mercado 2 consultores. Lua Pires, jornalista e publicitário, que lidera aí o nosso projeto da diversidade nas empresas coletiva, e o Fábio Silva, que é publicitário e curador de talentos. Eu quero entender mais do que se trata isso. Vamos ao que interessa, porque neste programa o protagonismo é do mercado. Eu quero começar perguntando para vocês, bem conceitualmente, o que a gente pode considerar diversidade? Quem começa? Posso Então, me aventurar. Então vamos lá. O conceito se fala muito baseado lá no artigo dos direitos humanos, na égide de artigos, né? Que fala sobre todos os humanos nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Se a gente for olhar lá o comecinho, né? O termo fala isso. E aí existe a diversidade, mas a diversidade, ainda conceitualmente falando, ela é muito ou relacional, do tipo eu sou diverso em relação a uma pessoa e a pessoa a mim, ou contextual no sentido de que eu estou no ambiente e sou considerado diverso em relação a um outro ambiente que tem outras características e vice-versa. Isso seria mais conceitualmente falando. Assim. Uhum. Fábio? A gente entende hoje mais como diversidade como o espaço da qual as pessoas querem se apossar ou querem estar nelas a partir de conceitos que estão na sociedade, né? De égides, de pilares que estão sustentados na sociedade. Então, eu posso, que nem o Luan disse, né? Eu posso me considerar diverso relacionado ao próprio Luan. Uhum. Porém, a minha diversidade, ela pode estar correlacionada a pessoas também a pares iguais a mim. Então, entendi. Então a diversidade ela acaba sendo um conceito muito efêmero, porque a gente não consegue de fato definir, tô falando hoje, né? Definir o que é diversidade e para onde ela caminha, né? Porque ela é algo que ela é mutante, ela vai se transformando de acordo com os avanços sociais, com os avanços econômicos, ela acaba se modificando um pouco. Temos avanços sociais quando se trata de diversidade? Podemos dizer que temos. Bom, já tivemos menos, talvez. Já tivemos em lugares, em situações piores do que estamos hoje. Mas há muito ainda para percorrer, assim, né? Principalmente quando a gente começa a olhar e focar em pontos específicos se tratando de diversidade brasileira, né? Então a gente começa a olhar que, beleza, se eu estou falando de raça, a gente tem alguns avanços. Se eu estou falando de gênero, são outros tipos de avanços. Quando eu começo a interseccionalizar isso, aí a gente começa a voltar muito mais ainda, porque as coisas tendem a ficar mais complicadas quando a gente começa a colocar as particularidades individuais de cada pessoa dentro de um aspecto coletivo. Eu estava num debate, eu não sei quando esse programa vai ao ar, mas o fato é que nós estamos gravando pelo menos no mês de março, então há pouco tempo teve o Dia Internacional da Mulher. Participei de um programa, não chega a ser de debate, assim, mas uma entrevista com mais outras mulheres. E a gente falou um pouco de tudo. Falamos de etarismo, falamos da presença da mulher em espaços públicos e etc. E veio essa questão da interseccionalidade, quando eu citei, eu uma mulher branca, hétero, jovem, dentro deste conceito de empresários da comunicação. E aí, a Kizzy, que estava, enfim, conversando ali com a gente, ela disse, imagina se tivesse todo esse contexto e tu fosse preta. Então, parece que vai diminuindo, vai apertando, esgoelando cada vez mais, dependendo desse contexto da diversidade. É isso. É isso. Entendi certo. Tô aqui para aprender, gente. E eu acho que o caminho para te gerar diversidade, porque a gente diz diversidade / inclusão, né? A diversidade seria
esse movimento de diferenças unidas ou em conjunto, mas a inclusão seria uma parte ativa da diversidade. Tem até uma frase que agora eu não vou lembrar quem falou, mas tem várias versões dela, mas dizem que a diversidade é tu chamar para festa, a inclusão é tu botar todo mundo para dançar. Então não adianta tu ter todas essas intersecções se tu não está pensando em como essas intersecções vão funcionar dentro de um contexto. A mulher preta, ela vai precisar de uma necessidade diferente de uma mulher branca, que vai precisar ainda que ambas sejam mulheres e tenham dores neste recorte iguais. Assim, quanto mais interseccional, mais existe uma necessidade. E entender, e acho que é o que dói muito nas pessoas, porque quando tu é de um grupo minorizado, enfim, como eu sou um homem gay, entender que eu tenho privilégios porque eu sou um homem gay branco, ao contrário de um homem gay preto, ao contrário de uma mulher preta em relação ao homem gay preto, por exemplo, tu entender isso, abrir mão dos seus privilégios, entender, nossa, eu tenho privilégios sim, não tenho todos, tem gente que tem mais, mas eu tenho privilégios, é o que dói nas pessoas, mas todo mundo tem seus privilégios, entender isso é o primeiro passo para te mudar de alguma maneira. Eu ouvi uma vez uma frase e me marcou demais, assim, agora eu sou a maior defensora dessa frase, assim, que o mimimi é a dor que não dói em ti, né? É a dor que dói no outro. E se a gente for pensar nesses recortes que a gente está falando, esse mimimi, sob o ponto de vista da dor do outro que não me atinge, essa dor é maior ainda, né? Porque acho interessante que tu disse, a necessidade ela vai aumentando, eu disse, né, a gente vai esgoelando aquele ser humano e a necessidade dele vai aumentando, né, em termos de... Porque quando a gente precisa falar de diversidade, quando deveria ser algo absolutamente natural, a gente fala diretamente de preconceito. Sim. Né? E aí a gente vai vendo que esses recortes vão aumentando o preconceito à medida que a gente vai diminuindo a normalidade daquele ser humano, né, dentro desses conceitos. Olha só, quando a gente fala em comunicação, eu sempre falo bastante isso. Eu não gosto muito de falar eu acho, tá? Mas eu vou falar porque eu não domino esse tema. Mas eu acho que a comunicação, ela talvez perca só para a cultura como uma das áreas mais diversas em termos de perfis. A gente abrange muito mais diversidade que muitas outras áreas. Se a gente for pensar em direito, engenharia, tecnologia da informação, então acho que a comunicação talvez perca um pouco para a cultura, para a arte ali. A gente está num caminho certo em termos de diversidade quando a gente fala no mercado da comunicação? Não sei se no caminho certo, mas a gente está pelo menos buscando um caminho. Digo isso muito baseado na minha história, na minha trajetória enquanto publicitário, né? Quando eu entrei no mercado publicitário, a gente via muito que as pessoas pretas, as pessoas diversas, por exemplo, elas estavam muito mais no campo criativo. Então elas eram redatores, eram designers gráficos, eram jornalistas, e não estavam tanto na parte estratégica, não estavam tanto na parte de planejamento, na parte financeira, do campo de comunicação. Porém, a gente está conseguindo, de certa maneira, também desconstruir isso. E aí é um trabalho muito atrelado entre publicidade e recursos humanos, que é da qual a gente precisa também... Tá, beleza, eu preciso colocar um estrategista diverso. Mas quem é esse estrategista? É um homem? Se for um homem negro, talvez não seja tão diverso assim. Porque é muito mais difícil é muito mais fácil para o homem negro acessar a parte estratégica pelo perfil de ser sempre homens nessa parte do que uma mulher. Assim como ter um redator negro, homem, é mais difícil, porque normalmente quem está nesses espaços são mulheres. Então essa interseccionalização também está acontecendo dentro do mercado publicitário, ela está muito atrelada a esse ambiente, da qual as pessoas começaram a perceber e atacar. Né? Então as pessoas começaram a atacar, principalmente as agências começaram a perceber a necessidade, né, de atacar esses problemas. Então, concordo muito que a gente está num caminho muito legal. Né? Não sei se é o caminho certo, por exemplo, mas eu percebo hoje que existem pessoas iguais a mim, pelo menos em todos os espaços que eu conheço dentro do campo publicitário. E eu acho que isso já é um avanço, né? Mesmo que talvez a gente não saiba se esse caminho é certo ou errado, né? Mas é um caminho que está nos levando para um lugar diferente
de quando, por exemplo, eu, na minha experiência, entrei. Eu acho legal agregar a esse debate, primeiro, se vocês estão trazendo da questão de, se tu olhar números brutos de uma agência de publicidade, talvez tenha lá um percentual de pessoas pretas, pessoas queers, enfim. Mas onde estão essas pessoas, que é muito que está trazendo? Estão em cargos de lideranças? Estão em cargos de estágio? As mulheres só estão na área de atendimento? Ou as mulheres estão... Então, diversidade é uma coisa, se tu olhar o número bruto, mas inclusão é tu botar as pessoas em todas as áreas que elas quiserem. E aí, respondendo um pouco a pergunta sobre o caminho, que eu também não sei se estamos ou não, mas eu vejo muito que quanto mais se fala, é fluxo e contrafluxo, né? Quanto mais se fala, mais às vezes existe um movimento de retração também. E a gente tem o chamado tokenismo, né? Que é... eu tenho lá, eu sou uma empresa diversa, eu tenho um diretor negro ou um diretor gay. Mas tu tem... Bom, tu vai poder contar melhor do que eu, né? Trabalho diretamente com isso. Mas tu tem um processo de carreira ou de escolha para essa pessoa entrar na empresa, para ela poder crescer na empresa, para ela ter equidade perante outras pessoas da empresa? Ou os gays que são líderes da tua empresa são gays afeminados, ou são gays que expressam uma figura de gênero mais feminina, ou são gays heteronormativos, são gays brancos só? Então, eu acho que a gente está num caminho, acho que a gente ainda tem o discurso muito forte, mas ainda a aplicação, a gente ainda está muito na aplicação no token, no exemplo, no caso. Acho que a gente já construiu muita coisa, mas acho que ainda falta sair do tokenismo, sabe? Mas vocês concordam que nunca se falou tanto sobre isso? Sim. Né? Isso talvez seja um caminho certo, não sei, mas interessante, provavelmente, né? Da gente poder... Eu não lembro, por exemplo, quando eu entrei no mercado há 15 anos, de ter uma função, um cargo, uma profissão de curador, né? Como na parte de recrutamento, de fato, de talentos, né? Então, eu acho que quanto mais esse assunto vai ganhando força, mais as necessidades aparecem e cada vez mais elas precisam ser supridas. Então, vocês concordam que nunca se deu tanta voz para esse assunto e isso pode ser um caminho? Sim. Falem sobre isso. Eu acho que sim. Até a gente estava falando nos bastidores, é legal como, por exemplo, diversidade demográfica, diversidade... eram outras diversidades, por exemplo, que o home office proporciona, de tu poder trabalhar com pessoas de outros locais do país. Eram diversidades que a gente nem chegava a discutir, né? Então eu acho que quanto mais se fala, mais se abre possibilidades. Só que... é importante trazer esse debate, mas é importante ele não estar descolado da prática, né? Para não virar também um discurso de token, né? Também um discurso de só na data comemorativa ter uma ação, só ter uma pessoa para usar visibilidade para vender uma imagem para o mercado. Então, eu acho que é importante o discurso, acho que ele vai abrir possibilidade para novos formatos, novas ideias e novos tipos, mas ele não pode ser deslocado da prática. E como a gente está falando antes também, existe um fator determinante nesse processo, né? Que é a própria estrutura social. Então, a gente acaba se apegando muito no discurso, porque a gente entende o discurso, entende a importância dele, a necessidade da existência desse discurso e por que ele existe, né? Porém, a gente sempre fica se perguntando, por que na prática não funciona? Por que na prática demora tanto, né? E a gente estava comentando com o Luan que existe a estrutura social, que faz com que... os pactos, né, Cida Bento maravilhosa nos traz, o pacto narcísico impossibilita que alguns avanços aconteçam. Então, quando essa barreira, ela se dá por a indicação de amigos, pela semelhança geográfica, pela semelhança social, pela semelhança própria de gênero. Então, isso vai fazendo e vai dificultando o trabalho de recursos humanos, né? Para a própria modificação da paisagem, por exemplo, estrutural da empresa. Então, o aspecto estrutural da sociedade também é algo que impossibilita os avanços mais diretos, mais significativos da parte de diversidade. Eu ia dizer, desculpa, que o Fábio tocou num assunto muito importante, que é essa questão de
de representatividade do mercado, enfim, e as pessoas têm que aceitar que elas têm vieses inconscientes. Todos nós temos. Todos nós somos preconceituosos em maior ou menor grau. Perfeito. Isso não é... Tem que se dizer, eu sou. Porque a partir do momento que tu diz, eu sou, porque a gente é construído pelo mercado, pela sociedade, pelo sistema, a gente consegue ter um caminho analítico de tipo, peraí, o que eu faço para frear esses instintos? Então, óbvio que empresas, óbvio, não deveria ser óbvio, mas que pena que acontece, mas tu vai, na questão de contratar alguém ou simpatizar com alguém, tem lá um viés de afinidade, a pessoa veio do mesmo lugar, a pessoa fala do mesmo jeito que eu, tem um viés eles brincam, eu gosto muito de falar de viés inconscientes, o efeito halo, que é a pessoa do tipo, a pessoa veio, a pessoa usa uma cor que pra mim é muito linda, e eu tendo a tudo que essa pessoa falar, eu achar que essa pessoa está falando melhor do que ela está falando, porque tem esse viés de tudo que ela fala é melhor, de tudo que ela faz é... Então, sim, temos viés inconscientes, sim, somos preconceituosos, mas o quanto a gente age para combater isso, esse é o importante do teu papel, do papel que tu atua. Quando eu falo em curso, eu foco muito na questão de viés inconscientes do tipo... todos nós temos, não neguem, porque negar é um caminho para não resolver, né? Perfeito. Na verdade, tudo na vida, né? Tudo na vida. Não, e é legal, é interessante trazer e reforçar que esses vieses todas as pessoas têm, tanto de maneira coletiva quanto individual. Porque às vezes a gente pode ter, não, esses vieses partem do homem branco heteronormativo ou agressor. Não. Todos os aspectos da sociedade possuem vieses, de maneira diferente ou correspondente a outros tipos de conceitos sociais, mas possuem. Isso é legal de reforçar. Perfeito. Importante. Toda vez que a gente fala em diversidade, isso, né, como eu já falei aqui, como o Luan é o curador hoje do nosso projeto. Hoje não, né? Já tem quase 2 anos? Quase 2 anos. Quase 2, né? Então a gente conversa muito sobre esse tema, né? Esse tema entre mim e o Luan é realmente muito recorrente. E quando a gente veio com essa ideia do projeto da diversidade, eu lembro muito das nossas primeiras conversas, que eu bati muito nessa tecla de dizer assim, quando a gente fala de diversidade, a primeira coisa que vem na cabeça é a questão de etnia e de orientação sexual. Mas a gente está falando de algo muito maior. Muito maior. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre outros tipos de diversidade, né? Quando a gente fala de alguém, sei lá, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um lugar extremamente bairrista, extremamente opressor, né? Preconceituoso por essência, né? Infelizmente. Quando vem, sei lá, um nordestino trabalhar aqui, alguém de fora que tem sotaque diferente, que tem costumes diferentes, ele também é uma peça diversa naquele contexto, né? Quando a gente fala de deficiências mentais ou físicas, isso também faz um recorte da diversidade. Quando a gente fala, e a gente falou muito sobre isso, né? Não só a questão das idades, as questões estéticas, né? Pessoas tatuadas, pessoas obesas ou pessoas magérrimas. Eu lembro muito na época acho que a Dove deve ter sido uma das primeiras marcas que se falou da beleza real, né? E tinham lá aquela diversidade de corpos. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse mar de possibilidades do que é uma pessoa diversa. Eu acho que o ponto para começar, eu acho que essa diversidade dentro da diversidade, ela precisa ser olhada pela ótica do o que queremos olhar e qual o espaço social que nós temos. Né? Então, por exemplo, quando nós estamos falando, por exemplo, de Rio Grande do Sul, obviamente que o nordestino vindo para cá, a gente está falando de um contexto, na qual todos nós, independente da diversidade que nós temos diferente entre a gente, somos diferentes da cultura nordestina. Né? Então, eu levo muito em consideração no meu trabalho de curadoria de talentos esse tipo de abordagem, porque eu preciso entender que eu tenho uma diversidade de gênero, a de raça, que é normalmente as mais gênero, raça e orientação. Mas dentro disso eu preciso entender, se for uma mulher, ela é mãe? Ela mora onde? Ela tem saneamento? Ela tem acesso ao transporte? Para além disso, ela tem alguma deficiência? Ela tem assistência familiar?
todos esses elementos também constroem uma diversidade. Perfeito. Porque eu posso, por exemplo, deixar de atender alguém ou de dar algum tipo de suporte a alguém simplesmente porque eu não levei em consideração aspectos importantes que são da sociedade como um todo. Então, esse ponto que tu trouxe é bem importante, assim, é bem característico, porque a gente acaba desconsiderando muito essas características, né? Porque a gente acaba olhando no coletivo, e aí no coletivo a gente tem a tendência sempre a nivelar tudo, então a gente acaba dizendo, então somos todos homens ou somos todas mulheres, ou metade é negro, metade é branco, sendo que a gente também só não tem essas duas etnias, a gente tem outras etnias a se considerar. Então é importante levar isso para o debate, porque isso cada vez mais vai construir esse caminho que a gente não sabe se é certo ou se é errado. Porque a tendência dos pilares da diversidade a gente está conseguindo atender de maneira satisfatória não, mas está conseguindo atender. Mas os outros aspectos que é importante que a gente também se dê conta e consiga, de alguma maneira, construir um caminho legal. Perfeito. Acho que também essa questão de oportunizar espaço, e às vezes pode ser ouvindo ou dando voz a essas pessoas, seja, e aí eu vou para todos os campos da comunicação, seja alguém escrevendo um texto para coluna, ou um artigo, seja alguém entrando num espaço, numa empresa, a importância, porque quanto mais tu dá voz para essas pessoas, por mais que a gente entenda, por mais que a gente estude, por mais que a gente esteja no mesmo ambiente, tu não entende o que é viver na pele. Eu me lembro muito da entrevista que eu fiz com a Lelei, por exemplo. A Lelei tem nanismo, e ela me contou coisas do dia a dia dela que eu, por mais que entendesse, eu nunca conseguiria sentir ou compreender como é no dia a dia. Eu me lembro dela falar das pessoas pegarem ela no colo para tentar ajudar, e é uma violação ao teu espaço pessoal. Lógico. Então, ouvir essas pessoas é muito importante, dar espaço para essas pessoas falarem. E quando isso acontece, a gente tem mais pesquisas, mais informações, porque, por exemplo, a gente não tem dados muito precisos do IBGE. Acho que em 2019 começou a falar sobre orientação sexual. Acho que em 2022 entrou identidade de gênero. Então a gente não tem, tendo trans, então os dados são pífios. Inexistentes, praticamente. Até aquele mito de que a expectativa de uma mulher trans é de 35 anos. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, foi uma pesquisa feita com casos de mulheres trans violentadas com essa idade e que se transformou nessa expectativa de vida. A expectativa de vida leva a outros fatores. Não deixa de ser um dado preocupante, não deixa de ser um dado... Mas eu digo, a importância de tu ter pesquisa com método, com análise, estudar esses grupos, estudar as necessidades deles, porque senão a gente vai estar sempre falando com um sentimento de empatia sem entender a realidade. Então, que se converse mais, que se pesquise mais para entender essas pessoas de diversidades diversas, né? Como a gente está falando. Diversidades diversas, excelente. Antes da gente continuar o nosso papo aqui, que tá bom demais, quero lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Vero. Quer gerar nota fiscal na sua maquininha? A Vero resolve de forma prática e econômica. Acesse sejavero.com.br e veja a solução perfeita para o seu negócio. Gente, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de diversidade na comunicação, claro, a gente tem aqui um recorte mais da área de vocês, que é a publicidade. Talvez eu não vou trazer nenhum dado, enfim, mas assim, eu falo um pouco mais do jornalismo, que é o meu berço. As empresas estão mais diversas? Porque o Luan trouxe um assunto que eu acho muito interessante, que eu trago para a comunicação como um todo, que é sai do discurso e vamos para a prática, né? Sai da parte bonita e vamos pro que vai resolver. As empresas, no caso de vocês, as agências, estão mais diversas? Eu acho que sim. Tá. Eu acho que sim. Eu acho que existe um caminho ainda a percorrer. Eu acho que existem estágios. Quando a gente fala da sigla, né? Diversidade, equidade, inclusão. Eu acho que são estágios diferentes de maturidade de uma empresa dita diversa. Tu precisa ter bastante gente, né, de recortes diferentes. Precisa ter essas pessoas incluídas no sentido de se sentirem pertencentes e terem essas necessidades ouvidas. E no sentido de que igual, do tipo, tu tá dando oportunidade para essas pessoas, compensando oportunidades que elas não tiveram para que elas possam exercer ações como outras pessoas que tiveram esses privilégios. Eu acho que a gente ainda não está nesses três pilares, mas eu sinto que a gente está se encaminhando para ter sim, mais gente
acessando esses locais e mais empresas pensando em como de fato fazer uma inclusão de fato com equidade. Ainda acho que faltam alguns passos, mas eu acho que sim, estamos mais diversos, talvez ainda falta um pouco de inclusão e de equidade, mas eu acho que estamos nos caminhando para um local melhor, eu acho. Acho que sim, mas também acho que o segredo é o entendimento do conceito de equidade. Eu acho que para a gente conseguir ter melhores avanços, a gente precisa começar a compreender e internalizar esse conceito, né? Equidade é igualdade com justiça social. Então, a gente entender que as pessoas são diferentes e que elas partem de lugar diferente. E que se eu só olhar para o lado da igualdade, aí eu posso chegar numa empresa, recrutar um monte de pessoas, ser um lugar totalmente diverso, mas as oportunidades não vão chegar de maneira igual. Porque tem pessoas que estão mais à frente, tem pessoas que estão mais atrás, a gente precisa fazer esse ajuste, né? Então, acho que o segredo para as agências, né? E acho que elas já estão descobrindo aos poucos, porque elas estão começando a trazer publicitários, que é o meu caso, né? Para dentro dos times de pessoas, de RH, para fazer essa construção, a gente vai conseguir chegar num lugar muito legal. Que é o lugar da qual a gente vai conseguir olhar as pessoas e ajustar as oportunidades para elas, né? Não só simplesmente, que nem eu até brinquei com o Luan, nos bastidores, que existe ainda muito aquela ideia do receber o currículo, analisar e botar na gaveta, né? Hoje em dia a gente trabalha de uma outra maneira já, né? Uma maneira mais ativa. Então a própria agência vai atrás dos talentos que ela quer abraçar, né? Não simplesmente ficar recebendo currículos, enfim, né? Fazendo essa prospecção, né? De, nossa, esse é um talento, eu preciso trazer ele para o meu time, mas o que eu preciso para atender ele? É esse tipo de ajuste que a equidade dá conta, né? Não simplesmente receber sem abraçar, né? O abraço é importante nesses momentos. E também, só complementando rapidamente, quando tu comenta esses assuntos e tu traz esses assuntos para dentro da agência, as próprias pessoas vão... Às vezes os maiores fomentadores de processo são as pessoas. E porque as pessoas vão se atender... Eu participei de, por exemplo, algumas campanhas de mães, mulheres, etc. E aí houve um penso que partiu de liderança, no sentido de tem mães incluídas nesse penso, tem mulheres incluídas nesse penso, que se a gente pegar 10 anos atrás na publicidade não tinha essa preocupação. A gente tem vários cases famosos e antigos de campanhas para públicos específicos pensados por públicos hegemônicos, né? Sim. Então, eu acho que a discussão também ajuda no bastidor, no penso das campanhas, essa preocupação de trazer as pessoas para pensarem quem de fato está nesses locais de fala. Isso é uma coisa que eu acho interessante, né? O lugar de fala, ele precisa ser extremamente respeitado, né? E eu lembro que quando a gente conversou, quando a gente começou a história do projeto da diversidade, eu citei a maternidade, né? Porque ela ainda era mais recente na minha vida. E é impressionante como a gente consegue, o ser humano, ele... Não sei se ele consegue ou se ele precisa, ou se ele... Enfim, é uma sobrevivência. Que eu me sinto diferente em dois grupos muito característicos, assim. Eu tenho alguns grupos, mas eu tenho um especificamente que somos 100% de mães. Todas nós temos filhos. E eu tenho um grupo em que eu sou a única que tem filho. E é impressionante como a gente se sente diferente. E não significa que eu me sinta melhor aqui ou ali, né? O meu lugar de fala, ele existe nos dois. Eu sou respeitada nos dois. E é isso, pra mim, é isso que interessa. Por outro lado, eu fico pensando também que quando a gente fala de empresas... E aí tu tá falando na coisa de campanhas, né? Quando tu vai fazer uma campanha de mães, de Dia das Mães, tem que ter mãe naquele penso, né? Mas tem que ter pai, tem que ter filho, tem que ter quem não tem e quem não quer ter, né? E quem tenta ter, enfim. Essa diversidade também de opiniões a partir das nossas vivências também enriquecem o processo, certo? Sim, Tô total. certa. Tá certo. Né? Tá certo. Porque eu acho que a criatividade... primeiro que a gente tem inúmeras crenças limitantes, né? Nós, indivíduos.
E segundo que todos esses nossos contextos fazem com que a gente tenha opiniões e vivências que podem contribuir muito para um processo criativo. Então não é apenas a diversidade, não é apenas lutar pelo lugar de fala, que é extremamente importante, não é disso que eu tô falando. Mas é ter outros olhares, ainda que não sejam os lugares de fala. Eu lembro que uma vez eu tive uma discussão com uma equipe de trabalho. Eu tinha recebido 2 meninos que estavam fazendo um portal de notícias, se não me engano, sobre futebol feminino. E, né, muita gente sabe, eu adoro esporte, pratico e tal. E eu falei, nossa, que legal, que bacana. Pô, tá começando a ter mais espaço. E aí teve uma discussão super acirrada, porque um do pessoal da minha equipe disse, eles não têm lugar de fala. Como que eles vão falar de futebol feminino? Das dificuldades, dos desafios. Eles não estão lá. Por outro lado, assim, pô, se tivesse uma mulher na equipe, se tivesse uma mulher que pratica esse esporte, talvez não tivesse esse olhar da minha equipe dizendo, não, eles não podem falar sobre isso, porque eles não têm lugar de fala. Existe, não sei se eu acho que tu ia falar a mesma coisa que eu vou vai lá. Que eu acho que é o conceito de lugar de fala. Isso, lugar de fala todos possuem, né? Então eu tenho o meu, tu tens o teu, o Luan tem o dele, assim como cada um de nós também tem o seu lugar social. E é por esses diferentes lugares que a gente consegue opinar, traduzir, gostar, amar, se encantar. Então esse conceito ele não proíbe que os meninos gostem de futebol feminino e queiram falar sobre as dificuldades. Eles vão falar do olhar deles, da ótica deles, do lugar social que eles ocupam, né? Obviamente que não é a mesma coisa que uma mulher falando, que uma própria jogadora falando sobre aquilo, mas eles conseguem customizar esse material, esse conteúdo, para que as pessoas consigam, de alguma maneira, ver sobre a ótica deles, pela linguagem deles, pelo conceito deles, aquilo que é a realidade do futebol feminino, assim. Porque eu ia falar exatamente isso, que existe uma confusão, uma distorção do termo lugar de fala, porque enfim, se não quero falar banalizou no sentido negativo, mas se popularizou, mas é bem isso, tu não exime aliados de falarem, tu não exime pessoas, mas tu não, o lugar de fala é tu dar voz a quem veio de um contexto e que às vezes não consegue de fato falar, não tem a voz ouvida. E aí eu somar com esse conceito, essa questão da escutativa, que estava falando de várias pessoas ouvindo, as pessoas acabam, vamos fazer um papo, vamos comunicar, mas tu tá... Aí tem, né, escutando, que tem uma proposição ativa de absorver algo, ou tu tá apenas ouvindo passivamente, deixando passar. E a escuta ativa vem disso, de tu pode não concordar com tudo que a pessoa tá falando, mas alguma coisa que aquela pessoa tá falando vai reverberar em ti, vai mudar alguma coisa do teu pensamento. Ou vai, talvez, reafirmar alguma coisa que tu tem internamente. Que tu não concorda, que tudo tu bem, não concordando. Mas é importante a gente não só ter pessoas falando, mas pessoas... e ouvindo passivamente, mas pessoas escutando ativamente umas às outras pra gente se construir algo. Tem uma frase do jornalismo que eu amo, eu cheguei ao ponto de pensar em tatuar essa frase, que ela diz, não vou lembrar agora o autor, até porque eu já tinha pesquisado e já me apontaram 3 autores nas minhas pesquisas. Mais um pouco vai ser Caio Fernando Abreu, né? Vai ser... Mais 2 passos, Marta Medeiros. Marta Medeiros, Luiz Fernando Veríssimo. Que é, não concordo com o que dizes, mas defenderei eternamente o direito de dizê-lo. Né? Então, ok, posso discordar, mas eu preciso te ouvir. Falando de Porque tu tem esse lugar. De opinião, né? Opinião, claro. E aí agora, quando a gente entrou nesse tema, me vem uma curiosidade. Será que distorções como lugar de fala, por exemplo, não fazem que, por exemplo, a gente chame pessoas diversas para falar somente de pautas diversas? Que foi aquilo que a gente estava começando lá no início. Talvez esse tipo de distorção nos leva para esse caminho, né? Acho que sim. A gente fala muito disso, né, Luan? Eu olhei lá para trás, né, para a produção também, porque a gente tem muito essa discussão. Inclusive, o projeto da diversidade no Coletiva, ele começou com essa provocação. Quando veio o mês da consciência negra, e veio essa discussão assim, por que a gente só chama
pessoas pretas? Não só chama, mas por que a gente intensifica ouvir pessoas pretas só no mês da consciência negra? E aí foi que eu chamei o Lua e a gente começou a conversar sobre isso. E eu disse, isso precisa ser um projeto perene, isso precisa ser um assunto perene. Porque, esses tempos eu fiz um Fala Mercado, esses tempos não, já faz um tempo. Eu tenho dado muito esse exemplo. Uma das nossas convidadas falou assim, fui convidada a participar de um festival, não vou lembrar agora qual era o festival, mas era um festival da comunicação. E era um painel sobre lideranças femininas. Pô, legal, tinham lá 5, 6 mulheres falando sobre liderança feminina. Quando eu me dei conta da line-up que tinha naquele festival, eu questionei. Pô, gente, legal, que bacana fazer essa discussão, é necessário. Mas por que não tem mulheres nos outros 15 painéis para falar de inteligência artificial, para falar de planejamento estratégico, para falar sobre gestão do negócio? Por que a gente está sendo chamada só para falar da presença feminina, quando esta presença feminina não está em assuntos que podem ser a especialidade de muitas pessoas? É que eu acho também, respondendo e pensando enquanto eu estou respondendo, que a escassez de oportunidade, eu como um homem gay, vou ser priorizado, sei lá, no mês do orgulho. E eu não me importaria de falar no mês do orgulho se eu tivesse a oportunidade de falar em outros meses, em outros contextos. Agora, quando a oportunidade é escassa e só me chamam para isso, e ainda usam da minha visibilidade, aqui eu tô falando de uma maneira geral, eu, figura homem gay, que poderia ser qualquer homem gay. Quando usam dessa visibilidade para se adequar a uma pauta diversa, aí talvez já seja mais um token. Então, se eu tivesse isso que a gente fala do projeto, se a gente oportunizar pessoas a falarem o ano inteiro sobre pautas diversas e a gente oportunizar que essas vozes sejam ouvidas em diferentes segmentos, essas pessoas poderiam falar também nesses dias, porque elas também estão falando nos outros dias. Agora, quando tu só dá a chance de falar numa brecha, aí está o problema. Porque eu só posso falar nessa brecha que a sociedade coloca que, por causa dessa função de lugar de fala, dessa questão que todo mundo está falando, outra pessoa não pode falar. Não, eu quero falar as minhas qualidades como qualquer outra pessoa. E também posso falar no dia do orgulho, não tem problema. Claro. Desde que eu também consiga falar em outras datas. Eu acho que é um pouco isso, essa escassez de oportunidade. Ótimo. A gente falou em dar voz a essa diversidade, né? A gente falou em ouvir essas pessoas, enfim. Vocês concordam que as redes sociais, terra de ninguém, discurso do ódio, tudo isso de fato acontece? Mas elas também vieram para amplificar essas vozes. Então, as redes sociais, elas podem também ser vistas nesse contexto de diversidade como uma grande aliada, certo? Sim. Concordo. O que mais sobre isso? Quero ouvir. Eu sei que o Lua usa bastante as redes para falar sobre o assunto também. O Fábio eu comecei a seguir há menos tempo, né, em função do programa. Mas eu queria, assim, o que vocês enxergam que as pessoas usam... talvez a gente vai falar também um pouco de bolha, né? Porque aí fica ali, a gente consegue furar essa bolha dependendo do algoritmo da rede social, enfim. Eu acho que a internet, principalmente as redes sociais, são aliados. Mas principalmente porque a gente consegue olhar, se apropriar, né? Entender de pautas, de temas, de destaques que não fazem parte da nossa vida social. Então, nesse lugar, nesse contexto, eu acho a rede social muito importante. Porque ela possibilita, por exemplo, que eu conheça alguém lá no Piauí que está falando sobre robótica e que é um curador dessa temática lá, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que cria bolhas, né? E não necessariamente eu acho ruim as bolhas, né? Porque as bolhas, dependendo do teu papel social, ela te protege, né? Então, por exemplo, eu, enquanto homem negro, quando a gente vai falar sobre negros do sul, né, que existe essa temática, a bolha me protege, porque lá tem meus semelhantes, eu consigo
gerar tendência lá, eu consigo absorver conteúdos, fazer amigos dentro desse lugar. Por mais que seja difícil, talvez de maneira ampliada, eu me fazer um pouco mais protagonista. É um lugar de segurança, essa bolha? Nesse sentido, nesse contexto, sim. Uhum. Eu acho que sim, acho que nessa bolha no sentido de comunidade, né? Comunidade. De tu ver semelhantes. Eu acho que outra pauta que muito é cara e talvez interseccione muito, a gente sabe que homens gays e pessoas queers em geral têm estresse de minoria, não só, né? Eu li uma pesquisa referente só à população queer. Então, tem pessoas que têm problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, etc., desvio de imagem. E quando tu encontra pessoas que também sentem isso e que também falam disso, tu se sente seguro, tu se sente amparado. A importância só é tu ter ciência que aquele não é o mundo todo. Aquele é uma comunidade, pessoas que o mundo é maior que aquilo e que existem pessoas que não pensam igual a ti, existem pessoas que vão te fazer mal, talvez. Então, eu acho que sim, as redes sociais, elas servem como acolhimento, mas é também a gente entender que elas foram arquitetadas para entregar o que as pessoas querem até nos seus inconscientes. E como a gente falou aqui, os inconscientes, eles são enviesados. Então, se a gente não ter essa postura ativa nas redes sociais, tipo, vou parar de seguir essa página que me faz mal, ou vou começar a curtir conteúdos que eu gosto mais para a rede social me integrar e entregar mais esses conteúdos. Se a gente não tiver uma postura ativa com as redes sociais, elas vão nos entregar conteúdos enviesados. Então, eu acho que essa ciência de que ela pode gerar esse enviesamento faz a gente se proteger e aproveitar as comunidades de uma maneira sem culpa, né? Mais emocional. Mais com propriedade, assim, gostando mesmo. Bom, pra gente já se encaminhar pro final, então, o que falta para que esse caminho não seja talvez o certo? Vamos de novo, nós estamos aqui querendo determinar absolutamente nada, né? Nada é determinante. O Fala Mercado é exatamente para isso, é para a gente falar. Aqui a gente precisa falar, a gente precisa botar em pauta. Mas o que vocês acham que ainda falta para que esse caminho seja, não é mais acertado nem assertivo, mas que ele seja mais sólido? Eu acho que tem 3 pontos. Primeiro, eu vou voltar na questão de absorver o conceito de equidade. Tá. Eu acho que o segredo está aí, né? A gente conseguir entender que esse ajuste social ele é necessário, ele é importante para o avanço. Depois, a gente entender que sim, existem vieses conscientes e que também existe um pacto social narcísico. Então, isso é literatura, todo mundo pode acessar e entender que isso está dado na sociedade brasileira. A gente precisa trabalhar para que isso não aconteça. Não é só individualizado, né? É da sociedade. É importante ter esse... É coletivo. E terceiro, que aí eu falo de agências, né? Eu falo de TVs, empresas como um todo. Elas precisam dar um pouco mais de atenção para os times de pessoas, né? Gestão de pessoas... recursos humanos, porque eu acho que ali está o segredo também, né? Então, a gente... Não adianta muito eu trabalhar fazer trabalho de base com a liderança para que ela entenda e absorva a necessidade da diversidade, se na porta de entrada não tem ninguém conferindo se está entrando pessoas diversas ou não. Então, acho que o caminho é esse. Eu iria... eu acho que é importante... eu gosto muito, porque eu uso para lembrar que é o ABC, que é aceitar, bloquear e cortar. Do tipo, aceita que tem vieses conscientes, aceita que as pessoas têm preconceitos, bloqueia, porque se tu aceitar tu não bloqueia eles para poder cortar e limar da vida. Então, acho que esse comportamento, ele acaba se reverberando em muitas ações que tu pode aplicar no teu dia a dia. Desde microações no teu dia a dia, evitar vieses conscientes, evitar preconceitos, evitar... ser muito discursivo e não partir para a prática, como é que tu pode cortar a teoria e partir para a prática. Então, acho que tudo isso é importante. E mais do que isso, eu acho que dá voz para as pessoas falarem. E aqui dá voz não no sentido só de escutar. Permitir que as pessoas encabecem campanhas, permitir que pessoas diversas encabecem livros, permitir que pessoas diversas escrevam livros com protagonistas diversos, permitir que a gente saia da prateleira, aqui fala de literatura um pouco, LGBT, e que os livros estejam espalhados por tudo aí.
hoje em dia a gente ainda não pode, porque a gente precisa da visibilidade para esses autores, permitir que essas pessoas estejam em projetos, encabeçando esses projetos, fazendo coisas, produzindo, estando atrás da câmera, na frente da câmera. Eu acho que só assim, e nem assim, mas eu acho que é um bom começo para a gente conseguir. Eu vou completar o que vocês estão falando, trazendo, enfim, ainda que esse seja um programa que fale sobre mercado, né? Que tudo isso aconteça, que tudo isso que vocês trouxeram, isso de fato aconteça lá na base. Né? Hoje, como mãe de uma criança de quase 4 anos, eu cada vez aprendo mais sobre isso e a importância de fazer tudo isso já com ele. Porque é impressionante como a criança não vem com esses preconceitos. Não vem. E eu comentei até nesse programa que eu participei, eu comentei, olha, eu estava procurando 2 livros de temas específicos do que está acontecendo na vida do Pedro. Desculpem. Porque o Pedro gosta muito de ler, enfim, pede e tal. Eu disse, eu vou usar, então, a leitura pra gente normalizar alguns assuntos que vem acontecendo com ele. E eu peguei 2 e, gente, não procurei por isso. E também não foi assim, foi difícil de achar. Alguém me perguntou sobre isso quando eu falei. Não foi, casualmente eu peguei 2 livros das situações em que os personagens eram crianças negras. E o Pedro, filho de uma mulher ruiva e um homem bem loiro, ele eu brinco assim, meu filho chega até a cabeça rosa, de tão alemão que ele é. E eram crianças negras. E não faz a menor diferença para ele. Eles não se veem como desiguais, né? Então, normalizar tudo isso que vocês estão falando lá na base da criança, aí sim, aí eu acho que a gente pode acreditar mais nessa nova geração. Acho que sim. Muitíssimo obrigada. Esse é como eu falei, o Lua também falou, esse é um tema muito caro pra gente. E num lugar de privilégios, que eu disse isso, né, Lua, quando a gente começou a conversar sobre o projeto lá atrás, eu disse pra ele, eu quero fazer isso, mas eu tenho um lugar de privilégio de ser mulher, de ser branca, de ser classe média, de ser empresária. Então, eu preciso aprender sobre isso. Então, muito obrigada por me ensinarem mais ainda. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigado pela audiência. Fiquem com a gente, semana que vem tem mais. Te inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube lembrar que tem conteúdo novo sendo subido toda semana. Curte, compartilha, comenta, que essa mesa tá cada vez melhor. Eu te vejo semana que vem. Tchau, tchau.